Então, sejam muito bem-vindos para a nossa segunda aula do nosso seminário de alimentação consciente. São 3 aulas especiais. Todas essas aulas fazem parte de um programa maior, um programa um pouco mais profundo, né, sobre essa, essa parte específica do Ayurveda, que é a dieta, desde a parte de prevenção até a parte de tratamento de algumas condições especiais. É um trabalho que parte dele ele está descrito aqui no meu livro, né? Como eu falei para vocês, esse livro que foi lançado no ano passado pela editora Viseu, e esse programa é um programa muito mais elaborado, muito mais detalhado, muito mais profundo, para realmente dar autonomia a vocês todos, né, que buscam entender esses conceitos e princípios de uma dieta saudável. Na aula passada, nós falamos sobre 3 aspectos fundamentais, né, que compreendem isso que é chamado de yoga da alimentação. São o indivíduo, o processo e o processamento do alimento e o alimento em si, tá? Todos esses 3 aspectos são fundamentais. A gente não deve pensar de forma isolada. Se a gente pensa somente no alimento, a gente acaba cometendo uma série de erros. Então, todos esses 3 processos são fundamentais, todos esses 3 aspectos são fundamentais no processo de alimentação. E uma vez que você compreende, muito importante isso, tá, gente? Uma vez que você compreende com perfeição todo o funcionamento apropriado desses 3 aspectos do indivíduo, de como processar e do alimento, então você tem todas as condições para ter uma saúde perfeita, tá? Para que você consiga ter a dieta apropriada para você naquele momento. Essa que é a ideia, tá? Então, o Ayurveda nos dá ferramentas maravilhosas para compreender isso, e é esse o meu propósito de expandir, né, um pouco mais a percepção de vocês para compreenderem isso e poderem aplicar isso na vida de vocês, tá? Pode parecer muitas vezes um conhecimento assim um tanto quanto complexo e complicado, mas à medida que a gente vai entendendo, compreendendo cada um desses pontos, o que vai acontecendo é que isso se torna cada vez mais automático. Você sai de um modo de pensar que é, digamos assim, muito limitado, muito reducionista para um modo de pensar que é da totalidade do processo. Tá? Então, todo o conhecimento védico engloba a totalidade. Então, quando eu falo totalidade, ele engloba todos os aspectos fundamentais de qualquer tema, e esse da dieta é um deles. Tá? O conhecimento ele deve ser total, ele deve ser da totalidade, né? E essa totalidade ela traz para a gente perfeição, ela traz para a gente saúde integral, tá? Se a gente vê só o alimento isolado, né? Não entende quem você é, suas características, qualidades, não sabe como processar aquele alimento, você está cometendo um monte de erros. E isso é um dos erros mais comuns que eu observo, né? E o Ayurveda nos dá todas as ferramentas para que isso não aconteça, tá? Mas é um treino, é uma, uma nova forma de você observar as coisas. É necessário que a gente saia da nossa caixinha e comece a pensar fora da caixa, tá? Para que isso comece a acontecer. Ok. Então, tendo feito essa breve introdução, eu vou aqui compartilhar com vocês a nossa aula de hoje, que é sobre digestão, outro processo muito importante. Deixa eu colocar aqui no modo de exibição. Vamos voltar aqui. Bom, vamos lá. Então, gente,
A digestão é um processo fundamental. Muitas vezes ele não é compreendido, é mal compreendido, e se a gente não tem uma boa digestão, você não consegue ter uma boa absorção do alimento, tá? Não é só o que você come, mas o como você processa. Tem um ditado muito comum que a gente costuma dizer que você não é aquilo que você come, você é aquilo que você é capaz de digerir, tá? Então, se você come uma comida, mesmo que seja uma comida saudável, leve, e não está digerindo, aquilo não está certo. Alguma coisa está errada, tá? Então, é necessário entender e aplicar, né, os princípios aí de uma digestão correta. Então, a digestão ela depende do Agni, que é a nossa capacidade digestiva. Esse Agni ele está presente no nosso corpo como um todo. E ele está presente no sistema digestivo, chamado também de Jataragni, que está bem no centro do sistema digestivo. Existem vários outros tipos de Agnis que estão espalhados pelo corpo, responsáveis pelo metabolismo dos elementos, metabolismo dos tecidos do nosso corpo, tá? Entretanto, todos esses Agnis que estão espalhados pelo corpo, que fazem o metabolismo e a digestão dos elementos, dos tecidos, eles têm uma correlação direta com o Jataragni. Ou seja, da mesma forma que é esse Agni no sistema digestivo, ele também será correspondente nos tecidos do seu corpo. Então, se esse Agni está ruim, é provável que você também tenha um metabolismo dos tecidos ruim. É provável não, é certo. Então, isso vai gerar desequilíbrios diferentes dependendo do tipo de Agni da pessoa, tá? Então, vamos entender aqui o que o Ayurveda fala sobre o Agni, né? Todos os aspectos de um corpo, a força, a longevidade, a saúde, a energia, o crescimento, a resistência às doenças e o alento vital, em última análise, são sustentados pelo fogo do corpo. Enquanto o fogo queima intensamente, uma pessoa vive muito e goza de boa saúde. Quando ele está fraco, ela adoece, e quando ele se apaga, a pessoa morre, tá? Não sei se vocês se lembram, mas eu falei exatamente isso na aula passada, né? Que quando o fogo deixa de funcionar, a pessoa morre, tá? Então, o metabolismo ele é fundamental. A digestão e o metabolismo são processos fundamentais que têm relação com o elemento fogo. Nós temos 5 elementos: espaço, ar, fogo, água e terra. Todos eles são fundamentais, tá? E são importantes em diferentes funções e têm relação com os diferentes doshas, tá? E o Agni não é menos importante, pelo contrário, é um dos elementos mais importantes. Vocês estão vendo aí, né, uma imagem do indivíduo, né, com 3 diferentes locais ali, que são as sedes dos doshas, do Kapha, Pitta e Vata, que são também as 3 etapas da digestão. A primeira etapa da digestão, ela acontece no estômago e leva aproximadamente 1 hora. A segunda etapa, no intestino delgado, que é a etapa pita, e leva aproximadamente a segunda hora da digestão. E a terceira hora da digestão, ela acontece no intestino grosso, que é a etapa do vata, tá? Então, existe um tempo apropriado para o alimento ser metabolizado ali em cada uma dessas sedes dos doshas, aproximadamente 1 hora, tá? Agora, 1 hora, eu estou falando com relação a uma refeição como almoço e jantar. Não é uma fruta, que uma fruta a digestão é mais rápida, ela enfim, não precisa de muitos sucos gástricos, é muito mais rápido, tá? Mas, o que eu quero dizer
eu quero que vocês entendam é que uma refeição como almoço, jantar e um café da manhã também super nutritivo, né, com elementos pesados, vai levar um tempo para você digerir. Se esses alimentos são alimentos super pesados, como a gente falou na aula passada, né, carne e queijo e outras coisas pesadas, pode ser que essa digestão ela leve mais tempo, tá? E o seu corpo ele vai dar sinais, que a gente vai ver mais lá para o final. Então, se você tem o hábito de comer sem ter digerido a comida, você está criando um resultado ruim para a sua saúde, tá? E você está gerando uma série de condições que podem levar a um processo de intoxicação, que a gente chama de AMA, e indigestão, tá? Então, essa primeira fase da digestão, ela começa na boca. A gente começa a salivar, né? Obviamente, né, que com o aroma da comida você já desperta o olfato. Esse olfato ele tem uma conexão com o paladar que vai produzir salivação. Essa salivação, ela já é a primeira etapa, né, já faz parte da primeira etapa, que é a fase CAFA, né, que é a fase úmida, é a fase mais doce da digestão. E ela mistura o alimento com essa saliva, né? Da mesma forma ali no estômago, esse alimento é misturado com alguns sucos mais doces, tá? Ele é umidificado. Um dos subdoshas do Vata, ou seja, uma das funções de movimento do corpo, é o pranavayu, que é responsável por levar o alimento da boca até o estômago. E o segundo momento dessa digestão é a fase pita, que é a fase ácida, onde a gente começa a produzir bile, né, e outros sucos ácidos, tá? E ali, quando a gente já tem a comida no estômago, outro subdosha do vata, ou seja, outro movimento começa a acontecer, que é um movimento aspiral para baixo, que do subdosha de vata chamado de samana vayu, tá? E por último, a última etapa da digestão é a etapa vata, né? Também chamada de fase picante, onde há uma absorção da água da comida e a separação do alimento e fezes. Por último, esse outro subdosha de vata, chamado de apana vayu, ele vai eliminar o alimento. É responsável pela evacuação, pela urina, mas também pela menstruação, pela secreção de esperma e também pelo nascimento de um neném, né? Pelo parto, tá? Então, esse Apanavaio é responsável por tudo, inclusive essa função de eliminação das fezes. Então, se a gente observa, se uma dessas etapas, né, como eu falei, a primeira etapa do CAFA é a fase doce, que acontece no estômago, onde é produzida uma substância espumosa, né, que começa com a saliva e com o suco ali do estômago. Depois, aquilo começa a ficar mais ácido, que tem relação com a bile e outros sucos digestivos. E, por último, há uma tendência a gerar secura, né? Por isso essa fase é chamada de picante, porque o alimento ele se solidifica, né? Se transforma em fezes e essa água é absorvida, tá? Então, se há algum problema em uma dessas três etapas, em uma dessas três localizações, que são as sedes fundamentais dos doshas, a gente começa a entender onde o dosha começa a se desequilibrar. É justamente ali, no sistema digestivo. Se essa condição ela não for tratada no tempo apropriado,
o que que vai acontecendo? Esses doshas vão se acumulando ali no seu local de origem. E eles podem acumular a um ponto que eles vão impregnar aquele local de origem dele, e uma vez que ele impregna aquele local, ele pode sair, se deslocar e ir para outro local, seja para outro local do sistema digestivo ou para outro local do seu corpo, gerando doenças. Tá? Então, esse processo da digestão, ele é fundamental para o Ayurveda, porque é ali que grande parte das doenças tem início, porque a gente não observa algum tipo de sintoma, não toma medidas contrárias para tratar de algum tipo de sintoma, e aí isso começa a gerar problema, tá? Então, isso é extremamente importante. Bom, agora o que a gente está vendo aí é um quadro que mostra toda a formação dos tecidos do nosso corpo, que são derivadas, que são derivados do processo de digestão, tá? Então, o que que acontece? Você comeu a comida, ela passou por todo o trato digestivo, essa comida vai se transformar em um suco chamado de ahara rasa, tá? Rasa, tá? Significa essência, e ahara é a nutrição, tá? Então, a nutrição dessa essência, ela vai nutrir o primeiro tecido do corpo, que é o plasma, tá? O plasma vai nutrir o sangue, vai formar o sangue vai formar o tecido muscular, o tecido muscular vai formar o tecido gorduroso, e assim por diante, né? Depois o tecido ósseo, depois o tecido nervoso, medula, e por último o tecido reprodutivo, tá? Nessa sequência. Então, tudo depende do ahara rasa, que é a essência da digestão. A qualidade dos seus tecidos depende daquilo que você é capaz de transformar no seu processo digestivo. Olha só, como que a digestão impacta na saúde de todos os tecidos do nosso corpo. E o que você come, em termos de qualidade, de atributos, vai gerar tecidos de qualidades e atributos iguais, tá? Como a gente falou bastante na aula passada de alimentos pesados, alimentos leves, né? Então, a pessoa que come alimentos muito pesados, super nutritivos, super alimentos, muita carne, queijo, abacate, banana, essas coisas muito pesadas, são muito pesadas, untuosas, pegajosas, pode gerar também e vai gerar tecidos também com qualidades iguais. E o excesso disso pode gerar uma série de problemas. Pode gerar ama, pode gerar obesidade, pode gerar colesterol, pode gerar obstruções, pode gerar nódulos, pode gerar N condições derivadas dessa dieta que é extremamente pesada, untuosa, pegajosa, e ela vai se localizando no seu corpo de formas diferentes, né? E dependendo do tecido que está enfraquecido no seu corpo, ela vai gerar problema ali, tá? E além, como eu estava falando, né? Além desse suco, né? Também são formadas as excretas, né? Como um dos subprodutos da digestão, tá? Eu acho que ficou claro, né? No final a gente vai abrir para perguntas, né? Mas é muito simples. Você comeu, passou pelo sistema digestivo, estômago, cafa, intestino delgado, pita, intestino grosso, vata. Depois disso tudo, o alimento é absorvido, transformado no ahara rasa. O ahara rasa vai nutrir todos os tecidos: plasma, sangue, músculo, tecido gorduroso, tecido ósseo, medula e tecido reprodutivo. Existe ainda um oitavo tecido chamado de ódias. Entretanto, ele não é
considerado como um tecido físico, digamos assim, tá? Porque ele não pode ser visto a olho nu. Esse tecido chamado de odias é o substrato de uma digestão perfeita, tá? Os textos falam que odias se localiza no coração, em formato de gotas. E esse odias, ele é extremamente importante para a nossa saúde, para a nossa imunidade. Ele tem funções de manter a vida, sustentar a vida, manter a mente, a consciência cada vez mais fortes e com um poder de vontade muito grande, tá? Que uma pessoa que tem bom OJAS é uma pessoa que tem boa resistência física, mental, tem uma mente e uma consciência bem expandida, tá? Então, esse OJAS é o substrato mais refinado da sua digestão perfeita. Esse odias também é produzido pela experiência do samadhi, pela experiência do yoga, como eu falei para vocês, né, na aula passada. Quando você medita e transcende a mente, você produz odias também. Ou seja, é a sublimação do, daquilo que a gente chama de tarpaka kapha, que é o subdosha do kapha que se encontra no cérebro e no sistema nervoso, que produz odias também, tá? Ou seja, o seu corpo ele tem uma inteligência muito grande, mas a gente não sabe usar muito bem ela, tá? E qual é a importância do yoga? A importância do yoga é tirar você de uma visão limitada de mundo, onde você acha que o mundo é somente um local onde você vai desfrutar dos seus sentidos, né? Você tá como se você estivesse aqui só para curtir, né? Não que tenha algum mal em curtir a vida, né? Mas como se isso fosse, digamos, o seu objetivo, né? Desfrutar dos sentidos de formas diferentes e diversas, né? Então, esse corpo, ele tem uma capacidade muito maior de encontrar algo que já está dentro da gente e que é extremamente importante para o nosso processo de autorrealização, tá? Onde isso é chamado de iluminação, né? E como que acontece a autorrealização? Através de um processo de mergulho no ser. Ou seja, você se recolhe do campo externo da vida e mergulha no ser. Transcende a mente e mergulha no ser, tá? Existem N tradições de meditação. Eu faço parte de uma tradição que vem de um sábio chamado Shankaracharya, né? E o meu mestre foi um grande mestre yogi realizado, chamado Maharishi Mahesh Yogi. Eu falei também para vocês na aula passada, né? E ele foi o grande responsável por trazer o Ayurveda para o Brasil também, tá? Além de ser um grande mestre desse sistema de yoga através da meditação, né? Ele também difundiu o Ayurveda pelo mundo todo, tá? Então, o yoga é extremamente importante. Quando eu falo yoga, né, essa experiência de transcendência é extremamente importante, né, para que a gente se autorrealize, tá? E isso envolve vários outros aspectos, como eu falei, esse aspecto de produção de odias, tá? Expansão da consciência, realização de um propósito maior, chamado de Dharma, tá? Onde você está conectado realmente com a sua essência e com aquilo que é importante, né? Digamos que é o programa pelo qual você veio aqui nesse corpo, aqui na Terra, tá? Então é um propósito muito maior do que só curtir a vida do lado de fora. É... Então, esse Ahararasa, né? Como eu falei para vocês, é a essência de toda a nutrição, né? É o que vai formar todos os tecidos, tá? E
Quando ele está num estado de equilíbrio, ele é responsável por uma saúde boa. Agora, quando o Urasa ele está num estado é, ruim, na maioria das vezes ele está excessivo, pesado, ele vai gerar uma série de problemas, tá? E a gente observa isso quando a pessoa começa a ficar muito cansada, sem fome, sem disposição, né? Eventualmente, as excretas, elas ficam anormais, a pessoa pode ter excesso de salivação, né? Muco excessivo no corpo também, nas narinas, ou mesmo coloração mais esbranquiçada, até mesmo um muco excessivo vaginal, a gente percebe que o plasma está pesado, ele está em qualidade anormal, tá? Então é necessário cuidar desse plasma para que ele fique numa condição equilibrada, e aí ele vai nutrir os tecidos de forma apropriada. Então ele é condição sine qua non para que a gente tenha saúde e uma excelente formação de todos os tecidos. E aqui, gente, tem uma passagem do Ashtanga Hridaya muito importante, né? Como eu falei para vocês, né? Qual é o momento adequado para a gente comer, né? Como eu falei, né? Normalmente a digestão leva em média 3 horas, né? E essas, entre aspas, 3 horas, né, podem variar para mais ou para menos, né? Que nem aquela coisa toda de pesquisas, né? Do essas pesquisas que a gente vê aí, né? Elas variam com margem percentual de erro de 1% para mais e 1% para menos, né? Então, o que eu quero dizer é que, dependendo da qualidade do alimento que você comeu, a digestão demora mais ou menos, e a quantidade também, e do seu poder digestivo também, tá? Então, aqui o Ashtanga Hridaya, ele cita o momento apropriado para você comer, tá? Ou seja, ele fala assim, ó, após a eliminação de fezes e urina, quando a mente está clara, quando os doshas estão equilibrados, né? E a gente viu lá a sede dos doshas. Quando o arroto é puro, ou seja, quando você não está regurgitando, tá? Quando a fome está bem manifestada, eu tenho fome real, eu tenho urgência pelo alimento, eu sinto também leveza no corpo e no sistema digestivo, não tem peso ali. Quando os gases se movem para baixo, naturalmente, ou seja, as passagens do corpo não estão obstruídas. Quando a atividade digestiva está presente, quando a clareza nos sentidos, né? Ele fala quando a mente está clara e os sentidos também. Porque a mente, para o Ayurveda, ela tem sua raiz no corpo todo. Se o seu corpo ele está embotado, a sua mente também estará embotada, né? Percebe só, quando você come uma feijoada, como fica a sua mente? Totalmente embotada, né? E o que que tem a ver? Tem a ver que o seu corpo está sobrecarregado. Então, uma vez que o seu corpo está sobrecarregado, você não consegue ter clareza na mente nem nos sentidos. Por último, né? Quando há sensação de leveza no corpo, tá? Você não tem peso, tanto no sistema digestivo quanto no corpo. O alimento deve ser consumido observando tais regras e procedimentos. Esse é o momento ideal. Existem outros aspectos também, né? Que no meu livro eu falo, que nesse programa que eu desenvolvi eu falo também, tá? Mas olha só, isso aqui é de uma importância enorme e a maioria das pessoas não tem a mínima consciência disso, não tem a mínima noção disso, tá? Elas querem comer por outros motivos. É porque é gostoso, é porque está na hora, se eu não comer, eu não vou ter tempo de comer, enfim, e esquecem do mais importante, que é a conexão com a inteligência do seu corpo. Isso é o mais importante, tá? E o processo do yoga é extremamente importante, porque você está se conectando justamente com a inteligência do seu corpo, com aquilo que está além da sua mente, que coordena tudo, que comanda tudo, que é a sua consciência. Quanto maior é a sua consciência, maior será a sua capacidade de ter escolhas mais apropriadas, tá? Quanto menor é essa consciência, tá?
mais você vai ser levado pelas circunstâncias da vida e menor será a sua capacidade de discernimento. Tá? Então, essa consciência ela é fundamental para tudo na vida, que faz parte desse processo de autorrealização. E aqui, por último, 4 dicas fundamentais para uma boa digestão, né? Primeiro de tudo, observar a sua fome. Tem fome ou não tem fome? Tá? A fome é grande ou pequena, uma fomezinha, tá? Se é uma fomezinha, espera um pouco mais para ela vir com mais força e você comer, né? E aí realmente você vai estar nutrindo o seu corpo de forma apropriada, você vai estar dando aquilo que ele precisa, tá? Prefiro uma dieta vegetariana, não é que você precisa ser vegetariano, não é isso, tá? Mas a dieta vegetariana ela é mais leve, tá? Ou se você quiser, né, você pode também comer eventualmente algum tipo de carne, né, dependendo da sua atividade, né? Carnes mais magras e menos vezes, tá? Agora, de fato, a dieta vegetariana ela é mais leve. Todo mundo que começa a fazer um tipo de tratamento ayurvédico, né, e faz uma dieta que a gente chama de amapatiana, ou faz um jejum terapêutico com caldo, né, a gente percebe que isso dá um alívio muito grande no nosso corpo. E com isso a gente entende a importância de dar algo para o corpo que não seja sempre pesado. Então, você pode comer carne, ovos, leite, etc., mas observando realmente a necessidade do seu corpo, porque se isso se torna uma condição contínua e constante, você vai adoecer, tá? E se você não tem uma atividade metabólica, que é consequência de uma atividade física que você exerça, né, você não vai ser capaz de digerir. Esse é um dos principais erros que a gente observa. O outro ponto, né? O alimento deve ser fresco e preparado na hora. Ele assim é mais saudável, ele é mais rico em nutrientes, ele é mais rico em prana, como eu falei na segunda-feira também, aquela energia vital fundamental que te dá também clareza na mente, diferente de alimentos pesados que vão te trazer um atributo que a gente chama de tamas, que é embotamento na mente, tá? E por último, comer somente se tiver digerido a refeição anterior. Como eu falei também, se você tiver comido e não teve fome, vamos supor, você comeu no almoço uma comida pesada, com carne, e no jantar não está com fome, tudo bem. Come no dia seguinte, ou está com um pouquinho de fome, toma um caldo, come uma laranja, que são coisas que não vão sobrecarregar o seu sistema, como você comer novamente a comida em termos de atributos tão pesada quanto o que você comeu no almoço. Então, essas dicas são fundamentais para você ter uma boa digestão, tá? Então é isso, gente. Essa foi a nossa breve aula de hoje. E agora eu vou abrir aí para as perguntas, tá? Deixa eu. Pronto, já permiti aqui. Se vocês quiserem tirar do mudo, e quiserem fazer perguntas, tá? Fiquem à vontade. Apareçam aí, gente. Apareçam aí. Coloquem um vídeo aí de vocês. Alguma pergunta? Eu já falei bastante. Ficou claro isso que eu falei para vocês? Fez sentido para vocês? Tá, tá, Oi, vocês. Mário. Oi, ah, tá. Eu pensei que não tava, vocês não estavam Oi, conseguindo tirar. Mário. Olá. Oi, Nailza, pode falar.
Então, eu gostaria de saber a respeito do psicológico, o que que ele interfere nos doshas, na combustão dos alimentos. Perfeito. Ótima Se você pergunta. está muito nervoso, como é que é isso? Se você Perfeito. está ansioso? Ótima pergunta. Excelente pergunta, né, Ilza? Então, o que que acontece? Vamos supor uma situação em que você está na casa da sua mãe, tá? Você está na casa da sua mãe e está lá sentado no sofá e ela está preparando uma comida muito gostosa, a comida que você mais gosta. De repente, você sente o cheiro daquela comida e aquela sensação de prazer, né, começa a vir, né, na sua mente. Você começa a salivar, sabendo que você vai comer a comida que você mais gosta, preparada com todo carinho pela sua mãe, tá? E aí a comida está sendo levada lá, é colocada na mesa, essa sensação de prazer aumenta, e aí, de repente, você recebe um telefonema. E esse telefonema fala assim, ó, uma pessoa muito querida sua acabou de morrer. Seu melhor amigo, ou seu parceiro, acabou de morrer. O que que você acha que vai acontecer com o seu apetite? Acaba na hora. Na hora, não é verdade? Então, o que que significa isso? Esse foi um dos exemplos que eu pude dar para vocês, né? Para a gente entender que as emoções têm um papel extremamente importante. E a gente fala isso também sobre nesse programa. Se você está naquele momento tomado por algum tipo de emoção tóxica, raiva, inveja, ciúme, preocupação, ansiedade, medo, tá? A comida, ela também não vai ser bem digerida e ela se torna tóxica. Por quê? Porque você metaboliza, você digere tudo, ou não, né? Mas tudo que você capta por todos os sentidos e por todos os órgãos da ação precisam ser metabolizados. Tudo isso é a sua dieta. Não é só o que você coloca pela boca. A sua dieta, ela compreende tudo aquilo que entra em contato com os sentidos e com os órgãos da ação. Isso é a sua dieta. Então, se você é uma pessoa, vamos supor, que vive ouvindo notícias ruins, você está se nutrindo de negatividade, tá? Vamos supor, você está lá conectado com um monte de canal de política que só fala de miséria, né? Toda hora só vê aquilo lá, 24 horas por dia. Cara, sua mente vai ficar muito ruim. Você vai ter uma percepção muito ruim da vida, achando que tudo é tragédia, miséria. Tá vendo? Então, é, as emoções têm um papel fundamental. Então, tudo aquilo onde você projeta a sua atenção, tem um papel extremamente importante na sua digestão também, tá? Não é só a comida. Se não me engano, o Hitler era vegetariano, né? Então, uma das piores pessoas que existiram na face da Terra, vegetariano, né? Por outro lado, podem ter pessoas que comem carne, mas que têm uma índole assim extremamente elevada. Existem vários, tá? Enfim, então tudo isso é muito importante de ser considerado. As emoções são muito importantes, tá? Mário, Sim, é, querida. um adendo, tudo bem? Tudo e você? Tudo ótimo. Precisamos trocar aquelas sementes, hein? Estou Ah, cheia sim, delas. por favor. Sim. Então, sobre essa questão da digestão e tudo mais, né? Eu tenho atendido uma pessoa do judiciário, né? Uma juíza, né? E ela, assim, ela
Ela relata, isso que você está falando para mim, eu queria ter, assim, ela come super bem, ela é super regrada, ela faz, eu consegui, né, ela já está comigo há um tempo, eu consegui implementar nela a Dina Chaira, então ela é muito disciplinada até por tudo. Mas a questão da digestão dela é uma questão que a medicina moderna não consegue achar um ponto. Ela já entrou nos omeprazóis, saiu dos omeprazóis, e hoje o que eu tenho conseguido dar para ela de um pouco mais de suporte em primeiro lugar, ela sair do recinto que ela trabalha, porque normalmente eles têm ali um canto onde eles comem, sair desse lugar, não levar nem celular, nem nada, e fazer a sua refeição. Do contrário, nem coma. E ela passou semana passada por 3 dias sem almoçar. E aí ela veio, Gokula, eu tô desesperada, porque eu vou morrer se eu não comer. Eu falei, não, depende, você vai morrer se você comer o que não é devido aí. E aí, nesses 3 dias, ela conseguiu metabolizar, ela conseguiu digerir, ela conseguiu fazer, né? Assim, a gente terapeuta aqui pode falar fezes bonitinha, né? Porque eu Perfeito. gosto de ver. E aí ela falou, ela disse assim, Gokula, é impressionante, nos dias mais tensos no trabalho, ela se abdicou da comida. Ela fez um chá, eu falei, tome um chá, não fique, se você não aguentar, o ideal seria não comer mesmo. E ela conseguiu, finalmente, depois de uma luta aí, entender que tudo aquilo dos processos e tudo aquilo ela comia junto com a comida. Eu falei, você está comendo todo o teu trabalho junto com a tua saladinha fitness. E aí, essa aula é muito pertinente. Essa aula é muito pertinente porque, assim, isso reforça e dá um respaldo ainda maior para nós, terapeutas, do quanto é importante respeitar. Que a gente pensa, a gente sente e a gente vai digerir comendo, né? Então, o quanto isso pode ser benéfico e grave, né, para o indivíduo, né? Era isso que eu queria ressaltar. Tô adorando as aulinhas. Que bom, querida. Fico feliz pela sua participação. Você é sempre muito querida. Mas, então, Ai, é obrigada. muito pertinente a sua colocação, tá? E, de fato, gente, como vocês viram um exemplo claro aí da Gokula, né? De que se a gente comer sob determinadas emoções, a gente vai ter problemas digestivos, né? Então, o que que a gente pode tirar de conclusão disso também, tá? Que é extremamente importante você cuidar da sua mente e das suas emoções. E mais uma vez, aí eu volto no ponto que eu falei para vocês, transcenda a sua mente, aprenda a ir além da sua mente, pratique a meditação, o yoga, o relaxamento do yoga, que é o Shavasana, as técnicas de pranayama, todas elas são fundamentais para você entrar num estado, entrar num espaço livre de qualquer interferência externa, de qualquer barulho e qualquer poluição que vá sobrecarregar a sua mente e, consequentemente, as suas emoções também, tá? Tudo isso eu falo aqui para vocês da minha experiência, não só como professor de meditação, mas também como um praticante de meditação antes de qualquer coisa, tá? Porque eu pratico meditação já desde 98 sem parar, tá? Ininterruptamente, sem parar. E fui cada vez mais, né, me aprofundando, né? E depois, só em 2008 que eu fiz o meu retiro lá como monge, fiquei por 5 meses e depois mais 3 meses trabalhando num projeto. Então, totalmente imerso nesse processo, eu entendo como isso funciona e a importância disso nesse processo, tá? Que é extremamente fundamental para o Ayurveda, né? Então, não é só uma medicina, digamos assim, que trata com uma dieta, com plantas, com procedimentos, massagens, panchakarma, é muito mais do que isso. Esse aspecto
da mente, das emoções, do ser, é fundamental. Fundamental, sem dúvida nenhuma, tá? Gente, mais perguntas aí? Hoje vocês estão quietinhos, eu coloquei todo mundo no mudo aí não deu tanta interferência aqui, mas, por favor, fiquem à vontade aí para fazer perguntas, tá? Nenhuma? Apareçam aí, gente. Mostra a carinha de vocês aí. Não parece que eu estou falando com nomes, só com nomes. Tudo bom, Ana Lúcia? Como é que você está, minha amiga? Tudo bem? Mário, Olá! é, de novo sou eu. Eu gostaria de saber mais sobre os excretas, né, que você falou, que acontecem na digestão. O quanto se ele traz alguma doença também, não entendi muito bem essa parte. Quando você faz a digestão, daí tem as excretas, né, dessa digestão que acontece na combustão dos alimentos. E pode causar algum tipo de doença? Sim, dependendo do tipo. Porque as excretas são um reflexo de como é que está a sua digestão, né? Como é que está? Tem até as escalas, né? Tem as escalas de Bristol, né? Mas a gente pode perceber, né? Como é que estão as suas fezes? Estão bem formadas? Elas estão mais mal formadas? Tá diarreia, tá líquido, tá muito ruim, né? Tem muita acidez ali no corpo, tá? Significa que ou a comida é pesada, ou o pita está muito agravado, ou os dois, tá? E pode ter um quadro de emoção junto aí também, tá? Mas isso é um sinal muito ruim, tá? Da mesma forma que a constipação, pessoa que fica sem ir no banheiro, é comum de ver isso eventualmente, fica sem ir no banheiro 5 dias, tá? Por que que isso está acontecendo? Alguma coisa está muito anormal ali. O vata não está fluindo para o seu local natural de eliminação, né? Que é uma das funções do Apana Vayu, essa função de eliminação para baixo. Por quê? Acontece muito em pessoas que pensam muito. É uma das causas. A pessoa pensa muito, aquela pessoa muito mental, tá? Pode ser que tenha um fator também, tá? Aí eu vou entrar num outro aspecto que para vocês pode parecer esotérico, mas não é não. Mas pode ser que tenha um fator planetário interferindo aí também, tá? Tem planetas no nosso trânsito aí, a gente está falando um pouco de astrologia védica, tá? Tem planetas que influenciam a nossa constituição. E dependendo do trânsito, isso pode gerar uma condição de agravamento do dosha vata. Isso aconteceu comigo na pandemia. Eu tive um trânsito muito, muito sério de agravamento do vata, né? E fui descobrir isso depois, porque eu estava perdendo peso, perdendo peso, perdendo peso. A digestão estava muito ruim e mais a condição da pandemia, com ansiedade, né? E aí eu fui verificar e meu mapa estava muito ruim, muito negativo nesse sentido, tá? Então, significa que a gente tem nas excretas um espelho de como é que está a digestão. Se você está eliminando bem, todo dia, uma quantidade boa e boa formação, tá? É muito provável que a sua digestão e o seu Agni estejam bons. Agora, se há alguma anomalia, e a gente observa muito isso na maioria dos pacientes, quando vem fazer tratamento com a Ayurveda, a gente observa muito. Normalmente muita anomalia, e a gente precisa corrigir isso, né, através da digestão, através de redução na dieta. Olha só que exemplo legal que a Gokula deu também, né? Cara, não come. Às vezes é necessário não comer, e a gente faz muito isso, a gente aplica muito o jejum terapêutico. Eu, recentemente, agora na transição para o outono, né, eu tive uma febre.
Na febre, não tive fome. Fiquei 2 dias, praticamente um dia só. Fiz jejum de uma refeição, que foi no almoço, uma sopa só, um prato de sopa pequeno, e no outro dia foi só um cafezinho da manhã suave e almoço, também não jantei. E assim o meu Agni foi se restabelecendo. Eu vejo pessoas que precisam, às vezes, de jejuns mais fortes, às vezes 2, 3 dias de caldo, para o Agni se restabelecer. A gente não está dando conta. E nem, enfim, nem a gente precisa se sentir sobrecarregado. A gente não é digamos assim, muitas vezes como se fosse uma máquina que tem que digerir tudo. Não é, e a gente precisa entender isso, respeitar o seu tempo. Se você não respeita, você vai estar sempre se agredindo e, consequentemente, você vai adoecer. Então, novamente, ó, o processo de autoconhecimento é muito importante aí, porque você vai estar sempre, cada vez mais, se tornando autorreferente. O que que significa isso? Autorreferente significa que o mais importante é a minha consciência, é como que eu estou naquele momento. E as práticas meditativas trazem isso, essa capacidade de autoobservação, contínua e constante. Certo? Respondi sua pergunta? Cadê ela? Sumiu? Acho que deve ter caído, que ela estava no telefone, né? Tô aqui. Ah, tá aí. Tô vendo, que mudou de lugar. Não, eu tô Tá. aqui. Tô sim, tô ouvindo, tô ouvindo. Respondi a sua Ô, pergunta? Mário, só para finalizar essa parte, sim, muito, muito bom. Agora eu tô entendendo melhor. E a respeito da minha língua, todos os dias de manhã eu raspo ela e sai assim uma cor meio branca e um pouco densa. E eu Uhum. sempre estou preocupado porque isso nunca melhora. É assim mesmo? Não, não é assim mesmo, tá? E é bom você ficar preocupado. Mas é assim, sem terrorismo. O que que significa isso? Significa que a sua língua ela é um espelho do seu sistema digestivo. Tá? Então, a gente pode fazer um dos diagnósticos da Ayurveda é através da língua. Você divide a língua em 3 partes e ali você observa Vata, Pitta e Kapha. Tá? Essa camada branca e densa, ela significa que o seu sistema digestivo ele também tem uma cobertura branca e densa lá dentro, porque o seu corpo não está dando conta de digerir o que você está comendo. E isso que a gente chama de ama, uma das características, né? Ele é pesado, untuoso, denso, pegajoso. E o que que ele vai gerando? Obstruções nos canais do corpo. Ele começa a circular no seu corpo e ele pode se alojar em um tecido. Vamos supor, se ele se aloja nas articulações do corpo, o que que ele vai gerar? Artrite reumatoide, inflamação no tecido ósseo, tá? E isso pode acontecer em em vários outros tecidos do seu corpo, tá? Enfim, então, mais uma vez eu falo que esse programa que eu estou desenvolvendo é justamente para a gente entender. Esse é um dos aspectos fundamentais. O que que significa ama? Quais são os seus atributos, quais são suas implicações e como que a gente metaboliza esse ama e permite que o corpo fique livre e tenha sintomas de saúde e uma digestão boa, tá? Esse ama pode ser e é digerido com certa facilidade. Ele não é difícil de ser metabolizado, mas precisa se adotar uma metodologia que pode ser diferente para cada pessoa, para que isso seja feito, tá? Eu sei que tem muitas pessoas aqui que são meus pacientes e muitas pessoas são meus alunos, e todos eles já sabem da importância disso, porque todos passaram por esse processo e entenderam isso, tá? O que mais, gente? Mais perguntas? Ô, Mário, você falou da astrologia, né? Claro que você deve conhecer o Guneshvara.
O Guneshwara, ele fez um livro muito bom, que quando eu estou na minha anamnese ali com as meninas, com o pessoal, eu faço a anamnese e depois eu vou destrinchando ela sozinha, né? E essa questão astrológica, essa questão toda, o próprio Krishora, né, que foi o meu professor também, ele falava assim, que a gente deveria levar em consideração essas questões para que, de alguma forma, a gente possa saná-las, né? Aí sim, com jejum, com mantra, meditação, inclusive até rituais, né? Védicos e tal, porque isso pode ser aí que a gente caiu numa sansara louca e aí a gente acabou trazendo de vidas, né? Algumas coisas assim. Eu, por exemplo, fui insuficiente renal grave, né? Eu tive 2 comas, eu fiz uma cirurgia, meu rim parou, e foi aí que o Ayurveda me salvou com 138 quilos, né? E isso eu tinha 16 anos. Então, Nossa, quer dizer, hoje eu com 53 anos, o meu bordão é a Ayurveda me salvou, né? Por quê? Porque quando o Kishore especificamente falou para de comer tudo, jejum de arroz basmati por 50 dias. Eu enlouqueci, né? Mas, juntamente com esse olhar astrológico, entendendo o que estava acontecendo, e muito jejum mesmo, foram 54 dias de arroz basmati na raça, de manhã, à tarde e à noite. Mas estou viva, né? Não fui para diálise e tudo. Então, e a aula de hoje falando da digestão, de como digerir tudo isso, processar e com órgãos vitais, né? A importância disso, a Ayurveda ela vai para além do holismo, né? Ela vai para além do holístico. Ela é algo assim, eu não consigo nem colocar um nome para isso. Mas quando você falou, eu falei, olha a importância da gente saber quem somos verdadeiramente, né? exato. Tanto quanto dosha, quanto indivíduo, quanto de que planetas que rege aí, como é que tá, né? A própria quiromancia védica é muito poderosa, não sei se você conhece o Mahakala. Conheço, Então, o conheço. Mahakala é muito antigo também, aí eu já um senhorzinho, Mahakala, um senhorzinho muito amigo, muito querido. Então, assim, a importância do autoconhecimento, né? Tudo parte da autoobservação. A partir da gente se observar, a gente chegar nesses pontos, né? Que é tão pouco falado, e muito bacana você ter trazido também isso, Mário, porque é muito pouco, as coisas que você traz aqui para gente é muito pouco falado. Hoje em dia, com todo respeito a todos os profissionais, mas é o mais do mesmo, muito básico, muito superficial, né? E isso que você traz, nossa, já adquiri o livro, né? Que eu já tinha o outro, agora eu já tenho. Então, assim, é sensacional isso, porque Que você vai a bom. fundo, né? Na raiz. Show de bola, Mário. Que bom, querida. Fico muito feliz aí pela sua colocação. E eu vou te contar uma coisa, assim, ó. Eu não sei se foi sorte ou se foi, não, eu diria que sorte não, tá? Mas sorte em determinado momento porque eu encontrei um grande mestre, tá? Então, mas isso faz parte da minha procura, né? Em determinado momento da minha vida, né, eu estava passando por muita dificuldade, assim, né, no nível individual, né, de saber o que que eu queria para minha vida, né, quem eu era e tal, em termos de, de profissão e de escolhas e tal. E aí eu tive uma experiência muito forte espiritual. Eu caí num samadhi, né, ou seja, num estado de meditação profunda sem nunca ter experimentado meditação. Digamos, isso foi numa tentativa de relaxar, deitado, né? E essa experiência, ela me despertou para algo maior. E foi aí que eu comecei a buscar, tá? Então, a partir dessa busca, eu busquei muitos mestres realizados. Eu comecei a ler muitos livros de mestres realizados, que se iluminaram mesmo, como Paramahansa Yogananda, Ramana Maharishi, e encontrei no meu mestre, o Maharishi Mahesh Yogi, né? As respostas que eu buscava.
E ele sempre foi uma pessoa que ele sempre falava, quando ele falava dos Vedas, ele falava da realidade da vida como uma totalidade. O conhecimento védico ele engloba a totalidade da vida, que é o aspecto absoluto, transcendental, que só é conhecido através do mergulho, da experiência da transcendência da mente, e o aspecto relativo da vida, que é o aspecto material da vida. Então, ele sempre falava que o Veda era isso, era a totalidade do conhecimento. E ele foi assim, uma das personalidades que eu conheci dessa era, capaz de traduzir o conhecimento védico, fazendo uma conexão com a ciência moderna de uma forma que eu não vi em nenhum outro sujeito, tá? E ele foi um grande discípulo de um grande outro mestre que viveu numa caverna por 13 anos meditando, tá? Então, tudo isso que eu estou falando para você são coisas que eu ouvi durante muitos anos da minha tradição de mestres, né? E eu tive a oportunidade também de fazer esse retiro, né? Que é o retiro de professor, e fiquei só meditando e escutando o meu mestre por 5 meses, como monge, né? Então, enfim, tudo isso é extremamente importante. Eu entendi o conhecimento védico sob uma ótica realmente verdadeira. E muitas vezes o Ayurveda, como você bem falou, ele é transmitido sob uma ótica muito rasa, muito superficial. E muitas pessoas, muitas vezes, buscam só um tratamento que é, poxa, eu estou ruim de saúde, eu quero resolver esse problema aqui e tal. E muitas vezes você dá uma orientação para a pessoa, olha, seria bom você também praticar a meditação, né? E a pessoa, ela não está muito conectada com aquilo, né? Talvez em algum momento da vida, da existência, pode ser que ela se conecte. Tudo bem, faz parte da vida de cada um, né? Da busca de cada um, né? Mas, como eu digo, né? É fundamental, tá? E eu falo isso não só por aquilo que eu aplico, né, como terapeuta, mas também por aquilo que eu vivencio antes de qualquer coisa, tá? Antes do Ayurveda, a meditação foi aquilo que eu poderia dizer que salvou a minha vida, que mudou o rumo da minha vida, tá? Para um rumo de uma direção muito maior, com muito mais propósito. A vida se tornou muito mais clara, as coisas começaram a fazer muito mais sentido. E hoje, assim, se eu pudesse dizer uma coisa, a coisa mais importante da minha vida foi ter conhecido esses mestres e esse caminho, sem dúvida nenhuma. O resto é consequência, digamos assim, tá? É muito lindo, né? Eu tive grandes mestres, né? Eu sou discípula, né, de Narayana Maharaj, meu grande guru amado que se hospeda aqui em casa, que é um figura, Vana Maharaj, sempre está aí para os lados de Brasília, com a Krishna Divine, a galera toda. E é muito importante a gente ter essa base, né, Mário, desses grandes nomes que você traz, da gente ter uma referência espiritual, né? Nós trazemos aqui a nossa base védica, né? Mas seja ela Exato, qual for espiritual, exato, né? sem dúvida. Para que ela possa integrar o ser, né? Eu acho, puxa, eu acho rico isso, né? Porque somos isso, somos energia, né, Mário? Numa Exatamente, experiência fantástica corpórea, né? exatamente, sem dúvida nenhuma. Antes de qualquer coisa, antes desse corpo manifestado aqui, nós somos Sim, uma partícula nossa, infini- infinitesimal do cosmo, né? Que faz parte dessa dimensão divina da vida, né? Então, mesmo que a gente não entenda isso agora, mesmo que isso não faça sentido agora, isso faz parte de uma dimensão. Outro dia eu ouvi uma coisa de um grande mestre também, ele falou: nós somos um acontecimento, uma experiência que acontece entre dois infinitos, quando uau, você nasce e quando você morre, uau, né? Então, sensacional. o que está acontecendo aqui é limitado,
é muito limitado, né? E a gente está vindo de algum local e está indo para algum local. É, Se isso começa a fazer mais sentido, então significa que a gente está, digamos, seguindo num caminho com um pouco mais de propósito. Agora, se isso não tem muito sentido, me parece que a vida ainda está um pouco perdida, né? E essas tradições, né? Elas são muito importantes porque elas nos conectam com um propósito muito maior, que nos faz investigar, conhecer a fundo nossa essência, né? Essas outras questões mais sutis, mais profundas da alma, de Deus, e por aí vai. E isso é o conhecimento védico. isso, isso, real, real. É isso. Ah, é Tá? muito bom, né? E isso é nutrição, né, Mário? Exato, Isso faz a gente ter os dados saudáveis, os dados nutritivos, porque, veja bem, a gente ouve, a gente se alimenta disso, a gente desenvolve a nossa fé nos leva à prática, a prática nos leva a termos boas condutas, e a boa conduta vai nos levar a ser exemplo, Mário, né? Ou pelo menos chegar próximo de ser um exemplo de, olha, faz assim que dá certo, escuta isso, se aprofunda e, acima de tudo, eu brinco com a minha pacientinha que eu falo assim, olha seu xixi, seu cocô todo dia. Olha, né? Porque ela, olha, raspei minha língua. Eu falei, mas olha seu cocô e seu xixi todos os dias, né? É muito louco isso, né? Que tá tudo ligado, né? Tá totalmente, tudo, é muito, muito legal, Mário. totalmente. Gratidão, viu? Nossa, gratidão. Prazer, querida, prazer. É, adoro. Quem mais, gente? Mais perguntas aí? Aproveitem. Esse é o momento. Mário, Opa, salve, meu amigo. certo? Tem uma pergunta interessante ali que deixaram nas perguntas do chat Hum, sobre comer fruta no jantar. Se isso é benéfico. Essa pergunta boa aí pro desculpa, pessoal. gente. Eu não vi as perguntas aqui, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Quais alimentos aumentam ôdias? Boa pergunta, excelente pergunta. Alimentos de sabor doce, suaves e de fácil digestão, tá? Sátívicos. A gente vai falar nisso nesse programa mais profundo, tá? Aí tem outra pergunta aqui. Alguma orientação alimentar quando já houve a retirada da vesícula biliar em razão da formação de pedra na vesícula? Fiz este procedimento há alguns anos. Certamente, né? Você vai precisar ter uma dieta com mais cuidado, mais leve, né? Se você tirou a vesícula, é porque você estava sobrecarregando o seu sistema digestivo e, a sua, vi- e o seu sistema digestivo não estava dando conta de metabolizar tudo, né? Ele foi, então, dessa forma, sobrecarregado, sedimentando ali, e então você formou essas pedras, né? Então, agora você precisa rever tudo aquilo que você fazia, porque não adianta só você tirar a vesícula, né? Você tirou a vesícula para se livrar de um problema, né? Agora, você precisa entender o porquê que esse problema se instalou, qual é a causa disso. E a causa disso provavelmente está na sua dieta, pode ser também que no seu estilo de vida, né? Falta de exercício é fundamental também, tá? E pode ser também que tenha é menor a chance de ter um quadro assim, mais das emoções. É maior, muito maior, talvez 90% maior a chance de ter relação com a digestão ruim e o metabolismo ruim, né? Então, tanto o alimento quanto a falta de exercício, tudo isso colabora para esse processo. Então, é necessário rever novamente o que que é uma dieta saudável, tá? O que que é bom. E aí, novamente, a gente volta aí, né, para esse programa. Na sexta-feira eu vou falar para vocês, tá? Mas é necessário rever os conceitos, tá? Ah, peraí, tem mais perguntas aqui, né? Podemos comer frutas no jantar? Ouvi uma terapeuta dizer que isso não é benéfico. Procede? Olha só, o
que acontece, né? As frutas têm uma energia normalmente fria, né? Aí vai depender também do atributo, né, que você está usando naquele alimento, tá? Não necessariamente pode ser ruim para todo mundo a todo momento, tá? Mas, de modo geral, se você come só fruta à noite, pode ser que isso aumente o elemento frio no seu corpo e, consequentemente, isso tenha um impacto ruim no seu sono, tá? Mas, vamos supor, você está assim, um pouco pesada à noite, né? Não está querendo comer uma comida muito pesada, porque no almoço, né, você comeu comida pesada e à noite não está com aquela sensação de que a comida vai ser legal. De repente, se você come algo leve, como uma fruta cozida, especialmente frutas mais leves, maçã, pera, né? Frutas que a gente usa geralmente no Amapatiana, isso vai ser bom, porque é leve e quentinho, tá? Então, mas a todo momento, a toda hora, não é legal, sem dúvida nenhuma, tá? À noite é melhor comer algo que seja mais leve, em menor quantidade. Isso é extremamente importante, porque a sua digestão já está declinando. Você está produzindo menos ácido hidroclorídrico e outros sucos digestivos, tá? Então, comer à noite, primeiro, que deve ser em quantidade menor do que o almoço e também em atributo mais leve do que o almoço, tá? E, além disso, se você quer atributo mais leve ainda, pense em caldos. Melhor estratégia. Por quê? Ele é quentinho, ele é untuoso e ele ajuda com mais facilidade o processo digestivo e na sua eliminação, tá? Aí tem outra pergunta aqui. Para alguma orientação para quem curou o câncer do intestino e teve amputação parcial do intestino reto, não uso mais bolsa de ileostomia, o corpo já está fazendo todo o processo. Sim, também, sem dúvida, é necessário rever, né? Rever todo o processo, tudo aquilo que você está fazendo, né? Uma investigação profunda, e aí, né, esse programa que a gente está desenvolvendo, né, que é um programa com várias aulas, e com acompanhamento também, já estou dando spoiler aqui para você, e com acompanhamento mensal de aulas de dúvidas e com uma comunidade onde a gente pode tirar dúvidas para encaminhar todo mundo para entender cada um o seu processo, aquilo que é bom para você, tá? Que é muito individual, como a gente tem falado, né? Várias questões são importantes de serem consideradas, mas sem dúvida nenhuma, se você teve que tirar, né, uma parte do seu sistema digestivo, é necessário uma revisão muito, muito séria na sua dieta, no seu estilo de vida, nas suas emoções, tudo precisa ser revisto, tá? Ah, sobre dúvidas, sim, eu sou vegana, pratico meditação há anos e pratico atividades físicas diariamente. Tá? Mas, é, às vezes tem coisas, né, que dentro de uma dieta vegana está muito equivocado, né? Não necessariamente quer dizer alguma coisa, tá? Então é importante identificar, né, como que é essa dieta vegana, porque não só é, ser vegano, mas precisa entender a combinação, né? O atributo do alimento que você está comendo, porque tem N tipos de veganos. Vegano, vamos supor, tem um vegano que é crudívoro, come só comida crua. Para o Ayurveda é horrível isso. Tem vegano que come só comida processada ou muita comida processada. É muito ruim também, tá? Veganos que comem muitas coisas que são, por exemplo, muitas castanhas, muitos germinados, muito ruim também, tá? Então não quer dizer muita coisa. É necessário investigar o atributo, o processo, se é bom para você, tá? E o Ayurveda é bem específico nisso. E, é, e o Ayurveda é um sistema diferente de todos os outros sistemas que a gente vai observar por aí, tá? Porque ele não é um sistema estático.
Ou seja, um conhecimento, você tem que comer comida cru. Todo mundo come comida cru. Pode ser que para um quinto das pessoas isso seja legal, em algum momento. E até mesmo em algum momento da vida dessa pessoa que come a comida crua, aquilo já não seja tão bom também, tá? Ou seja, o que eu quero dizer é que não existe um padrão fixo no Ayurveda. Isso não existe. Se a gente espera ter uma tabela, isso nunca vai existir. O Ayurveda te faz entender, te faz compreender o processo, que é um processo individual que parte de um autoconhecimento. E à medida que esse autoconhecimento vai se tornando cada vez mais estruturado, cada vez mais profundo, as escolhas serão as melhores para você no momento em que você está, na idade que você está, na estação do ano que você está e no local que você mora, tá? Então tem muitas coisas importantes que a gente precisa considerar, né? Pode parecer complexo, mas depois que você está nesse processo, se torna muito mais fácil. Muito mais fácil. Muito mais fácil viver com o conhecimento do Ayurveda do que com o conhecimento que é pasteurizado, encaixotado. Tá? Dá um pouco de trabalho elaborar isso, mas faz muito mais sentido do que se encaixotar. Você não é uma máquina. Você é um ser com várias qualidades e características específicas individuais que precisa ser compreendido em todas as suas diferentes dimensões, desde o físico até o mais sutil. É isso que eu estou tentando trazer para vocês há muito tempo. Tá certo? E aí, Mário, Opa! só aproveitar esse gancho que você colocou, é isso que é a maior dificuldade que eu vejo nas pessoas. É entre o estudar e entender e compreender. É o que você falou da oleação a outra vez. Se você pegar no Dinacharya, ele fala da oleação no horário específico da manhã, fazer a oleação, porque ele está dando o horário. Mas quando entra no Ruchacharya, que é as estações do ano, vai ver que em certas estações você faz oleação. Já não é todo o ano, não é os 365 dias que você vai fazer oleação. Então as pessoas não conseguem entender isso. Quando falam em fruta, é aquele negócio assim, a fruta ela tem um ponto de cozimento natural dela, que se diz o amadurecimento. Quando ela tem o ponto de amadurecimento, ela tem uma mais fácil digestão, porque ela está pronta, cozida. Um exemplo, naturalmente, mas é o ponto de amadurecimento. Se você ela comer depois, ela está estragada. Se você comer antes, está verde. E isso vai causar problema no acne, no sistema digestivo. O horário de dia que você vai comer, porque assim, ó, quando você tem lá os alimentos que pode ser ingerido todos os dias, tem fruta, algumas frutas, que são a romã, uvas passas, o amalaki, o raritaki. Quais são aquelas que não podem ser ingeridas todos os dias? Então, tem frutas que não podem ser ingeridas todos os dias. Então, isso a pessoa tem que ter domínio quando ela vai se alimentar. Quais que podem ser ingeridas? Quais que não podem ser ingeridas? Qual que é a sua constituição? Vata, Pitta, Kapha. Qual que tu tem? Qual é o teu tipo de acne? O que que você tem? Né? Que época do ano você está? Quando você vai colocar a fruta? Então, isso é complexo na realidade, até adquirir conhecimento. Só que, como você fala, as pessoas colocam numa caixinha, tipo, num padrão, e vende para a pessoa, dá para a pessoa aquele padrão. Então, algumas pessoas, às vezes, vai dar certo, porque vai ser igual um jogo de Mega Sena, né? Poucos vai ganhar, né? Então, assim, pode acertar. Mas a maioria vai acontecer de errar. E muitas das pessoas vai adoecer com essa dieta que eles passam. Então, isso é muito complexo. Perfeito, sem dúvida nenhuma, cara, sem dúvida nenhuma. É muito bem colocado, né? É necessário a gente expandir a mente, abrir a nossa percepção para uma nova realidade. Estar aberto, né? Para você receber conhecimento, né? Então, Do que fechar.
O Ayurveda é isso. Ele não é, uma fórmula mágica, como eu tenho falado, né? Ele é muito mais um abrir a consciência, abrir a percepção para entender, para se entender, entender o momento e a relação, né? Então eu digo que é o seguinte, o Ayurveda é, antes de qualquer coisa, a relação que você tem com você, desde o nível grosseiro ao nível mais sutil, e a relação que você tem com o mundo. E aí, se a gente colocar isso na dieta, é esse yoga que eu estou falando. Ou seja, como eu me relaciono com o alimento? Quem sou eu? O que é o alimento? E esse processo e essa relação que se tem do indivíduo com o alimento e o processo que se dá entre esses dois agentes que interagem, tá? Então, é um estudo. Antes de qualquer coisa, né? É um processo de ir cada vez mais e se autoconhecendo. Aí sim você vai caminhar em direção a um estado de mais saúde. De outra forma, fazendo as coisas no automático, você não vai entender o processo. Nunca vai entender. E aí vai estar sempre batendo com a cara no muro, porque você não está entendendo, né? Observe só, gente, a natureza é muito inteligente. Ela é muito inteligente. Vocês observam como que os, os pássaros em determinadas estações, eles migram de um local para outro, porque naquele local, naquele momento, naquela estação, vai ser melhor em termos de clima, de nutrição e etc., né? Nós também precisamos entender isso. Agora, a gente está tão desconectado que a gente não compreende isso. Os animais são muito mais conectados do que a gente. Eles fazem escolhas com uma sensibilidade muito maior do que a nossa. A gente automatizou tudo, porque a gente vive numa realidade, num sistema onde nos tornamos um meio de produção. A gente se tornou uma parte do maquinário da produção e faz com que você não reflita muito sobre as coisas, não pense muito sobre as coisas, não elabore muito as coisas. Entende? E assim você vai caminhando, fazendo tudo de uma forma automática, porque fulano é, falou que é assim, e você segue isso aí sem investigar, sem entender, sem observar se aquilo é bom ou ruim, né? Mas vai seguindo. E aí, eventualmente, você vai batendo com a cara no muro. E em determinado momento você vai entendendo, cara, isso aqui está muito ruim, não está legal, não estou gostando. E aí você vai se questionando, né? À medida que você sofre, e o sofrimento é um grande professor, é um grande mestre, que vai te ensinando, porque ele vai te mostrando, ó, tá ruim, cara, não tá legal. A vida não é para a gente sofrer, o sofrimento é uma parte do aprendizado, a primeira parte. Depois que você entende, faz amizade com esse processo, você pode ir além. Mas enquanto isso, você vai estar batendo com a cara no muro e não vai estar aprendendo. Tá? E o convite do Ayurveda é esse. Sair, vire sua cara. Vire sua cara e vá na direção oposta do muro. E aí, Mário? E essa questão que nem você, às vezes a pessoa quer, ela faz uma pergunta, eu posso comer isso? Daí você fala, depende. Isso já deixa ela nervosa, porque ela queria uma receita única, ela não quer, ela quer uma coisa fechada. Então, assim, ó, não existe nada fechado no Ayurveda. Como você falou, depende de um monte de coisa para aquilo que está sendo feito. E é como você falou, a natureza, eu acho muito engraçado isso, porque se você observar o animal doente, como o Sushruta fala, que você falou antes ali, que a pessoa doente comeu uma vez, a pessoa sã 2 vezes ao dia.
né? E depois que a primeira refeição tiver digerida, como o Tiara coloca. Então, assim, ó, você vê um animal doente, ele faz o quê? Ele bebe um pouco de água, come muito pouco, ele passa mais deitado, ele vai no sol, ele levanta, ele vem para a sombra, ele vai para o sol. Então, ele fica nessa mudança, ele descansa, ele reposa, mas ele come muito pouco, né? Se movimenta pouco. E você vê a pessoa doente totalmente ao contrário. E a gente tem uma cultura, né, Marlon, que é assim: você está doente, você tem que comer para ficar bom logo, né? A gente escuta muito isso, muito. Eu escutei muito isso da minha mãe, né? Porque ela escutou isso da mãe dela também, de uma forma equivocada, né? Mas já o Ayurveda fala o oposto disso, né? Tudo bem, só se você estiver doente por falta de nutrição, que não é o caso, né? Se você está doente porque você mora num país ou você é realmente uma pessoa que passa necessidade, aí tudo bem. Aí você tem que comer para você ficar com saúde, tá? Mas a maioria dos casos, das condições que a gente vê, não são condições dessas. São condições derivadas de um adoecimento por conta do excesso, por conta de vários erros nas adaptações na dieta, tá? É muito mais isso, tá certo? Mais perguntas, gente? Não? Então tá bom, gente. Muito obrigado aí pela participação de vocês. É sempre um prazer falar de Ayurveda, falar da minha experiência também, né? Trazer um pouco de conhecimento para vocês. Espero que as sementinhas que a gente está plantando, elas germinem e elas deem bons frutos aí, tá? Então nos vemos aí na sexta-feira. Eu vou disponibilizar a gravação para vocês lá no grupo e qualquer coisa também estou à disposição, tá bom? Muito grato, gente. Até sexta. Obrigada, Mário, por tanto ensinamento. Prazer, minha amiga. Muito bom ver você aqui. Ah, eu estou em todas, né? Eu Sempre já falei bem-vinda. uma vez e repito, eu estou aprendendo com você, Que bom, apesar meu de amigo. ter feito tantos cursos, né? Que bom, meu amigo. Fico muito feliz pelo seu carinho, pela sua participação. Todos os Que amigos bom. da Gokula, do Marlon, da Sueli, da Moema, todo mundo que está aqui, todos estão presentes aqui. É sempre um prazer estar aqui com vocês, tá? Apesar da distância aqui, a gente está trocando uma ideia muito positiva, muito boa, muito construtiva para todo mundo, né? Se vocês estão aqui, certamente vocês estão buscando algo de bom para a vida de vocês, assim como eu estou buscando trazer o melhor que eu posso para vocês aqui, tá? É isso, gente. Boa noite, fiquem Obrigada, bem Mari. Boa noite. e até sexta-feira. Boa Sexta-feira é noite. o grande dia, hein? Não percam. Aê. Vante a calpa, Mário, vante a calpa. Tchau, tchau, gente. Gratidão, Mário. Tchau, Boa querida. noite, pessoal. Boa noite.